Os Velari nunca conheceram a guerra. Durante 12.000 anos, a sua civilização cresceu em paz. Eles construíram belas cidades de cristal e luz. Eles estudaram as estrelas e escreveram poesia sobre o universo. Eles acreditavam que todos os seres inteligentes eram gentis e duros. Eles estavam errados. Embaixador. Nihilus estava na janela da estação orbital chamada O Fim da Serenidade. Sua pele azul pálida refletia a luz das estrelas. Enquanto ela observava as naves negras aparecerem do nada, havia centenas delas emergindo mais rápido que a luz, como sombras ganhando vida. Cada nave era angular e cruel, coberta de armas que brilhavam com energia mortal. O domínio Kratra havia chegado. Niala tinha ouvido histórias sobre o Kratra. Eles eram uma espécie insectoide que conquistou 17 civilizações em 4 setores da galáxia. Eles pegaram o que queriam. Eles escravizaram aqueles que sobreviveram. E eles não mostraram misericórdia para com aqueles que resistiram. Mas os Velari não tiveram como resistir. Eles não tinham navios de guerra. Eles não tinham soldados. Eles nunca precisaram deles. O primeiro raio de plasma atingiu a estação e Niala foi jogada no chão. Alarmes soaram pelos corredores. As luzes de emergência pintaram tudo de vermelho. Ela podia ouvir seu povo gritando de medo enquanto mais explosões abalavam a estrutura. Ela se levantou e correu em direção ao centro de comunicação. As portas estavam emperradas, então ela se forçou a abrir com as próprias mãos. Lá dentro, o equipamento ainda funcionava, ainda enviando sinais para o vazio. Niala pressionou os dedos trêmulos contra o console e começou a falar. Este é um pedido de socorro geral para qualquer espécie dentro do alcance. Ela disse, com a voz trêmula. O coletivo Velari está sob ataque. Não somos guerreiros. Não temos militares. Nosso mundo natal, Sara, está sendo invadido. Por favor, se alguém puder ouvir esta mensagem, precisamos de ajuda. Precisamos de alguém para nos salvar. Ela enviou a mensagem em todas as frequências. Ela apontou para todos os cantos da galáxia. E então ela rezou para que alguém em algum lugar respondesse. A mensagem viajou pelo espaço à velocidade da luz. Ele ricocheteou nas estações retransmissoras e passou pelas nebulosas. Atravessou setores que nunca tinham ouvido falar dos Velari. E depois de viajar por 3 dias, chegou a um pequeno planeta azul chamado Terra, Tenente Comandante. M. Russo trabalhava no turno da noite na sede do Comando Espacial das Nações Unidas em Genebra. Ela estava tomando café e revisando relatórios de rotina quando seu console se acendeu com uma transmissão recebida. O computador identificou-o como um idioma desconhecido, mas o software de tradução funcionou rapidamente. M reproduziu a mensagem. Ela viu a imagem holográfica de uma mulher de pele azul com olhos grandes e luminosos. Ela ouviu o medo na voz do alienígena. Ela viu as explosões acontecendo atrás de seu ponto. M tocou novamente. Então ela pegou o telefone. Ligue para mim, Almirante Cruz, ela disse. Neste momento, a Almirante Sofia Cruz tinha 62 anos. Ela serviu em 3 conflitos na Terra antes que a humanidade se desenvolvesse mais rápido do que as viagens leves. Ela liderou a primeira missão militar humana além do Sistema Solar. E ela passou toda a sua carreira se preparando para um momento como este. Ela assistiu a mensagem 5 vezes. Ela estudou os mapas estelares. Ela calculou a distância. Quão rápido podemos chegar lá? Ela perguntou. O valor Zed pode chegar em 6 dias, respondeu seu assessor. Ela é nossa transportadora mais rápida. Envie-a. E mande os Lobos de Ferro. Os Lobos de Ferro foram a unidade marinha mais condecorada da história da humanidade. Eles lutaram em selvas e desertos, em estações espaciais e em luas alienígenas. Eles eram os soldados sobre os quais outros soldados contavam histórias. Seu comandante era o sargento de artilharia Dani Vega. Ele tinha 41 anos, rosto cheio de cicatrizes e olhos cansados. Ele lutava há 20 anos e havia enterrado mais amigos do que conseguia contar.
Mas quando recebeu suas ordens, ele sentiu algo que não sentia há muito tempo, reuniu seu esquadrão no hangar do Valor Z. A enorme transportadora já estava em movimento, seus motores empurrando-o em direção ao ponto de salto. Luzes vermelhas banharam os fuzileiros navais enquanto verificavam suas armas e armaduras. Escute, disse Vega, sua voz cortando o barulho. Nós temos uma missão. Uma espécie chamada Velar está sendo atacada por outra espécie chamada Cratra. Os Velares são pacíficos. Eles nunca seguraram uma arma em suas vidas. Eles estão sendo massacrados. Ele olhou para cada um de seus fuzileiros navais. Cabo Megan Price, que era a melhor atiradora da unidade. Soldado de primeira classe Tony Raiz, que era jovem, mas corajoso. Sargento Rick Tanner, que salvaria a vida de Vega 2 vezes. O Velar enviou uma mensagem pedindo ajuda. Vega continuou. Eles enviaram para quem quisesse ouvir. E nós ouvimos. O Cabo Price ergueu a mão. Regras de combate, sargento. A mandíbula de Vega se apertou. Proteja os civis. Mate qualquer coisa que os ameace. O que sabemos sobre esses Cratra? Tanner perguntou. Eles são insetos. Grandes. Eles conquistaram 17 espécies e ninguém os impediu. Vega fez uma pausa. Até agora, os fuzileiros navais assentiram. Eles entenderam. Esta não foi uma luta por território ou recursos. Esta não foi uma guerra por ganhos políticos. Isso era algo mais simples e antigo. Alguém pediu ajuda. E eles iriam responder. A capitã Lara Bennett estava na ponte de Valar Z enquanto o navio se aproximava do ponto de salto. Ela tinha 45 anos, cabelos grisalhos e olhos calmos. Ela comandou navios em 3 combates e nunca perdeu nenhum. Capitão, disse seu oficial tático, estamos recebendo informações atualizadas de sensores de longo alcance. O Cratra tem 47 navios de guerra em órbita ao redor do Sara. Eles têm forças terrestres em 3 continentes. E o Velari? Seus navios são transportes civis. Sem armas. Eles estão tentando evacuar, mas os Cratra estão atirando neles. Bennett assentiu lentamente. Ela olhou para a tela, onde as estrelas se estendiam em linhas enquanto a nave se preparava para uma viagem mais rápida que a luz. 2.000 fuzileiros navais, disse ela calmamente, contra um império que nunca foi derrotado. Seu oficial executivo, comandante Greg Harris, estava ao lado dela. É suficiente? Bennett pensou na mensagem que haviam recebido. Ela pensou na mulher de pele azul implorando por ajuda. Ela pensou sobre o que significava ser humano. Tem que ser, ela disse. O Valar Z saltou para uma velocidade superior à da luz, transportando 2.000 homens e mulheres para uma guerra que não era deles. Eles não sabiam se sobreviveriam. Eles não sabiam se poderiam vencer. Mas eles sabiam de uma coisa com absoluta certeza. Alguém gritou por ajuda. E os fuzileiros navais da Terra estavam chegando. O planeta Sara pairava no espaço como uma estrela moribunda. Da órbita, a capitã Lara Bennett pôde ver os incêndios queimando em 3 continentes. Grandes colunas de fumaça subiam de cidades que existiam há milhares de anos. As torres de cristal dos Valari estavam desmoronando e seu povo corria pelas ruas cheias de terror. O Cratra foi meticuloso. Suas naves de guerra negras circulavam pelo planeta como abutres, abatendo qualquer embarcação que tentasse escapar. No terreno, os seus soldados deslocavam-se de cidade em cidade, reunindo civis para processamento. A palavra significava escravidão. Isso significava morte. Isso significou o fim de tudo que os Valari construíram, mas os Cratra não sabiam que a ajuda estava chegando. O Valar Z emergiu de uma viagem mais rápida que a luz com um flash de luz. A capitã Bennett estava na ponte, com os olhos fixos numa exibição tática. 47 navios inimigos, milhares de soldados inimigos no terreno e ela tinha um porta-aviões com 2.000 fuzileiros navais. Capitã, disseram seus oficiais táticos, os Cratra estão nos saudando. Eles estão exigindo que nos identifiquemos e saiamos do sistema. Bennett sorriu. Não foi um sorriso amigável.
Abra um canal, ela disse. Todas as frequências. O oficial de comunicação assentiu. Canal aberto, senhora. Bennett ajeitou o uniforme e falou claramente. Navios Kratra. Esta é a capitã Laura Bennett do Espaço das Nações Unidas. Porta-comando Valar Zed. Você está envolvido em um ataque não provocado contra uma espécie pacífica. Você cessará imediatamente todas as operações hostis e se retirará do sistema. Este é o seu único aviso. Houve silêncio por um momento. Então uma voz áspera respondeu. Navio desconhecido, o Kratra Dominion não reconhece sua autoridade. Sai agora ou você será destruído. Bennett virou-se para o seu oficial de armas. Mire no destruidor Kratra mais próximo. Todas as baterias. Fogo. Valar Zed se abriu com tudo o que ela tinha. Canhões de plasma e lançadores de mísseis enviaram uma parede de destruição em direção ao navio inimigo. O Kratra Destroyer tentou fugir, mas foi muito lento. Os primeiros tiros humanos disparados em uma guerra interestelar rasgaram seu casco e o despedaçaram. O outro, os navios Kratra, transformaram a ala em transportadores humanos. Eles nunca haviam encontrado esta espécie antes. Eles não sabiam do que os humanos eram capazes. Eles estavam prestes a aprender. No terreno, a embaixadora Nila retirou-se para um centro de refugiados na capital. O prédio já foi uma universidade, um lugar de aprendizado e esperança. Agora era o seu abrigo para os aterrorizados. 3.000 Valari amontoados no porão, ouvindo os sons da guerra acima deles. Soldados Kratra vasculhavam a cidade quarteirão por quarteirão. Seus corpos insetoides tinham mais de 2 metros de altura, 4 braços e mandíbulas que estalavam enquanto se comunicavam. Eles carregavam rifles de plasma que podiam queimar metal. E eles estavam se aproximando. Nila segurava uma criança nos braços. A menina estava chorando e Nila sussurrou palavras suaves para confortá-la. Mas Nila sabia a verdade. Não havia mais para onde correr. O Kratra os encontraria e, quando fizessem, tudo estaria acabado. Então o céu gritou. Todos olharam para cima. Pelas janelas do porão, eles podiam ver objetos caindo do espaço, deixando um rastro de fogo e fumaça. Eles estavam se movendo rápido demais para serem navios, controlados demais para serem destroços. Eles perfuraram a atmosfera como punhos em chamas e se chocaram contra a praça do lado de fora da universidade, com força suficiente para rachar o chão. Os soldados Kratra pararam. Eles se voltaram para os locais de impacto. Suas armas levantadas, pontiram as cápsulas de lançamento abertas. O sargento de artilharia, Danny Vega, abriu a porta da cápsula com um chute e saiu para a fumaça. Sua armadura era preta, seu visor brilhava com dados de mira. Ele ergueu o rifle com um movimento suave e encontrou seu primeiro alvo. Um soldado Kratra estava a 20 metros de distância, suas mandíbulas estalando em confusão. Nunca tinha visto um humano antes. Ele não sabia o que fazer com aquela criatura pequena e macia que caíra do céu. Vega disparou 2 vezes. O alienígena caiu. Lobos de ferro se espalham. Ele gritou. Proteja o perímetro. 15 fuzileiros navais moviam-se como sombras em meio à fumaça. Eles treinaram para isso durante toda a vida. Eles lutaram em lugares onde a morte era a única constante. E agora eles estavam aqui em um mundo estranho, lutando por pessoas que nunca conheceram. A cabo Megan Price posicionou-se atrás de um pilar caído e começou a bater os soldados Kratra com tiros precisos. Cada puxada do gatilho significava um inimigo a menos. Cada morte significava mais um civil salvo, soldado de primeira classe. Tony Reis correu em direção a um grupo de Velari que estava preso em um prédio em chamas. Raios de plasma passaram por ele, queimando sua armadura, mas ele não parou. Ele chegou ao prédio e começou a retirar as pessoas, uma por uma, enquanto seus companheiros o cobriam. Um soldado Kratra atacou o sargento Rick Tanner com uma lâmina que brilhava. Com energia. Tanner evitou o ataque, agarrou o braço do alienígena e quebrou-o. Então ele deu 2 tiros na cabeça dele. O Kratra conquistou 17 espécies.
Eles nunca enfrentaram resistência como essa. Eles nunca tinham visto criaturas que corressem em direção ao perigo em vez de fugirem dele. Eles nunca haviam lutado contra um inimigo que não parasse, que não se rendesse, que não morresse silenciosamente no porão da universidade. A embaixadora Nila ouviu o tiroteio se aproximando. Ela se preparou para o fim, mas então ouviu outra coisa. Uma voz, falando uma língua que ela não entendia, mas transavaliado por seu dispositivo. Civil, fique abaixado. Estamos aqui para ajudar. As portas do porão se abriram. Nila esperava ver os soldados Krata. Em vez disso, ela viu um humano. O sargento de artilharia Vega estava parado na porta. Sua armadura coberta de poeira e sangue. Sua viseira traiu, mostrando um rosto cheio de cicatrizes e olhos determinados. Ele olhou para os 3.000 Velar encolhidos de medo e falou: Sou o sargento Vega, Corpo de Fuzileiros Navais das Nações Unidas. Recebemos seu pedido de socorro. Estamos aqui para tirar você daqui. Nila olhou para ele. Esta criatura cruzou as estrelas. Ele lutou contra um exército de soldados Krata. E ele fez isso por estranhos. Por quê? Ela sussurrou que Vega não entendeu a pergunta. Para ele, a resposta era óbvia. Por que você perguntou? Ele disse. Lá fora a batalha continuou. Mais cápsulas caíram do céu, trazendo mais fuzileiros navais. O Krata pediu reforços, mas os humanos também. Naves se chocaram em órbita, treinando fogo no vazio frio de Spacedod, e no solo algo estava mudando. Os Velar observaram essas estranhas criaturas lutarem por eles. E sentiram algo que não sentiam desde o início da invasão. Esperança, ponto até o final do dia. O Krata foi expulso do distrito capital. Seu comandante, uma criatura chamada Vester, subiu em seu navio de guerra e revisou os relatórios de batalha. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Seus soldados estavam morrendo às centenas. Seus navios estavam sendo destruídos. E tudo por causa de uma espécie da qual ele nunca tinha ouvido falar. Descubra tudo sobre esses humanos, ele ordenou. Quero saber quem são e por que estão aqui. Seus oficiais obedeceram. Eles pesquisaram seus bancos de dados. Eles não encontraram quase nada. Uma espécie jovem de um pequeno planeta em um sistema normal. Uma espécie que só recentemente se desenvolveu mais rápido do que gosta de viajar. Uma espécie que deveria ser insignificante, mas não era insignificante. Eles eram perigosos. E pela primeira vez em 2 séculos, o domínio Krata sentiu que algo que eles haviam esquecido era possível, sem medo. 3 semanas se passaram desde que os fuzileiros navais desembarcaram no Sara. O Krata foi empurrado de volta para o continente norte, mas a guerra estava longe de terminar. Cada dia trazia novas batalhas, novas baixas e novas perguntas que ninguém conseguia responder. O sargento de artilharia Dani Vega estava sentado sozinho no hospital de campanha. Sua armadura estava removida e seu corpo estava coberto de bandagens. Ele havia levado um raio de plasma para o lado durante o último ataque, mas se recusou a ser evacuado. Seu time precisava dele. O Velari precisava dele. E ele não iria embora até que o trabalho estivesse concluído. Ao seu redor, os médicos moviam-se entre camas cheias de fuzileiros navais feridos. 17 de seus soldados morreram desde o início da campanha. Mais 43 ficaram feridos. Esses números mantinham Vega acordado à noite. Ele conhecia cada nome, cada rosto, cada história. A soldado Jenny Cole tinha 22 anos. Ela se alistou na marinha para pagar a faculdade. Ela morreu segurando uma ponte para que 300 Velari pudessem escapar. O cabo Samberg tinha 31 anos. Ele tinha 2 filhas na terra. Ele morreu empurrando criança Velari fora do caminho de uma explosão. A sargento Nina Santas tinha 35 anos. Ela era amiga de Vega há 15 anos. Ela morreu liderando um ataque contra o Kratunkunker. Vega fechou os olhos e tentou não pensar nos rostos deles. Mas eles vieram de qualquer maneira, como sempre faziam. Sargento Vega. Ele abriu os olhos. A embaixadora Neela estava diante dele.
sua pele azul pálida de exaustão. Ela trabalhava sem descanso, ajudando a coordenar a evacuação de civis e servindo como tradutora entre humanos e Velari. Ela parecia tão cansada quanto Vega. Senhora, ele disse, começando a se levantar. Por favor, não fique na minha conta. Ela sentou-se ao lado dele em uma caixa de suprimentos. Por um momento, nenhum deles falou. Eles apenas observaram os médicos trabalharem. Preciso te perguntar uma coisa, ela finalmente disse. Algo que não entendo. Vá em frente. Por que você veio? Vega olhou para ela. Senhora, sua espécie nunca conheceu a nossa antes de enviarmos nossa mensagem. Não tínhamos nada para lhe oferecer. Sem acordos comerciais, sem alianças políticas, sem valor estratégico. Seus soldados morrem por nós todos os dias. E eu não entendo por quê. Vega ficou quieto por um longo tempo. Ele pensou em como explicar algo que lhe parecia tão óbvio, tão fundamental para quem ele era e no que acreditava. Meu avô era soldado, disse ele lentamente. Ele lutou em guerras na Terra, antes de deixarmos o nosso planeta. Ele costumava me contar histórias sobre por que lutou. Nunca foi uma questão de glória ou conquista. Tratava-se de proteger pessoas que não conseguiam se proteger. Ele olhou para as mãos enfaixadas. Quando o primeiro se juntou aos fuzileiros navais, fiz um juramento. Prometi defender os inocentes e defender a justiça. Esse juramento não teve fronteira. Não disse que eu protegeria apenas os humanos. Dizia que eu protegeria aqueles que precisavam de proteção. Os olhos luminosos de Mila o estudaram. E isso é suficiente? Essa promessa simples? Isso é tudo que Vega disse. Você enviou uma mensagem para o vazio. Você pediu ajuda. E nós ouvimos você. Essa é toda a razão que precisamos. Lágrimas se formaram nos olhos de Mila. Eles eram claros e brilhantes, e pareciam diamantes em suas bochechas azuis. Vega notou, com alguma surpresa, que a expressão de tristeza parecia quase a mesma em Velari e nos humanos. Seu povo é extraordinário, ela sussurrou. Não, senhora. Somos apenas teimosos. Em todo o planeta, conversas semelhantes estavam acontecendo. A cabo Megan Price sentou-se com um grupo de crianças Velari no que antes era uma escola. O prédio foi danificado, mas ainda estava de pé. E Price o transformou em um lugar seguro para os jovens enquanto seus pais estavam. Evacuada Dodge, ela estava ensinando-lhes um jogo da terra. Foi simples. Apenas jogando uma bola para frente e para trás, mas as crianças riram de alegria. Foi a primeira vez que muitos deles riram desde o início da invasão. Por que você fica conosco? Um menino perguntou. Seu nome era Ven e ele havia perdido os pais no primeiro ataque. Price pegou a bola e segurou-a por um momento. Por que você é importante? Ela disse. Cada um de vocês é importante, mas não somos seu povo. Price se ajoelhou para olhar Ven nos olhos. Agora mesmo, você está. E vou garantir que você cresça seguro. Eu prometo. Em outra parte da cidade, o sargento Rick Tanner ensinava um grupo de adultos Velari a aplicar bandagens médicas. Nunca seriam soldados, mas poderiam aprender a ajudar os feridos. Eles poderiam aprender a salvar vidas. Você segura aqui, disse Tanner, demonstrando em um boneco de treino. Então você embrulha bem. Não muito apertado, ou você corta o sangue. Apenas apertado o suficiente para estancar o sangramento. Uma mulher Velari tentou copiar seus movimentos. Suas mãos tremiam. Sinto muito, ela disse. Nunca fizemos nada assim antes. Tanner colocou a mão no ombro dela. Tudo bem. Você está aprendendo. E aprender é o primeiro passo. Teremos que lutar? Não, Tanner disse com firmeza. Esse é o nosso trabalho. Seu trabalho é sobreviver. Para reconstruir. Para garantir que tudo que o seu pessoal construiu não desapareça. Em órbita, a capitã Lara Bennett revisou a situação tática da Ponte do Valor Z. O navio sofreu danos no combate inicial, mas ainda estava operacional.
Mais importante ainda, os reforços estavam a caminho. Capitão, o comandante Greg Harris disse, estamos recebendo uma mensagem codificada da Terra. Mais 3 transportadoras estão a caminho. Eles chegarão em 4 dias. Bennett assentiu. E o artesanato? Eles estão se reagrupando no continente norte. Nossa inteligência sugere que eles estão esperando por seus próprios reforços. Então precisamos estar prontos. Bennett foi até a tela e olhou para Sarah. Ela podia ver as cicatrizes da guerra na superfície do planeta. Ela podia ver a fumaça subindo das cidades que queimaram. Mas ela também podia ver as luzes dos campos de refugiados. Lugares onde Valari estavam seguros porque soldados humanos montavam guarda. Estamos fazendo algo importante aqui. Ela disse calmamente. Harry juntou-se a ela na tela de visualização. Senhora, Magra, sobre isso. Pela primeira vez na história, a humanidade não luta por si mesma, mas por outra pessoa. Estamos mostrando à galáxia quem somos. Aquilo em que acreditamos. Pelo que estamos dispostos a morrer. E o que é isso? Bennett virou-se para olhar para ele. A ideia de que ninguém deveria ficar sozinho. Que quando alguém clama por socorro, outra pessoa deveria responder. Que os fortes deveriam proteger os fracos, e não atacá-los. Ela olhou de volta para o planeta. A arte vem conquistando espécies há 2 séculos. Ninguém nunca os impediu. Ninguém nunca tentou. Mas estamos tentando. E talvez isso seja o mais importante. Talvez apenas tentar seja suficiente para mudar tudo. Harris ficou quieto por um momento. Então ele assentiu. Espero que você esteja certo, capitão. Eu também, disse Bennett. Eu também. No chão, quando a noite caiu sobre o Sarah, o sargento de artilharia Vega retornou ao seu esquadrão. Eles estavam reunidos em torno de uma pequena fogueira, comendo rações e conversando baixinho. Quando ele se aproximou, eles abriram espaço para ele. Como você está se sentindo, sargento? Perguntou o soldado Tony Reis. Já estive melhor, admitiu Vega. Mas eu também estive pior. O cabo Price entregou-lhe um pacote de ração. Estávamos conversando sobre casa. Sobre o que faremos quando isso acabar. Vega abriu o pacote e começou a comer. O que você decidiu? Vou ver minha mãe, disse Reis. Não a vejo há 2 anos. Vou dormir uma semana, disse Tanner. Vou comer comida de verdade, disse Price. Algo que não sai de um saco plástico. Todos eles riram. Foi um pequeno momento de paz no meio da guerra. E Vega sabia que eram esses momentos que mantinham os soldados em movimento. Nem glória, nem vitória. Mas a simples esperança de que algum dia voltassem para casa. E você, sargento? Reis perguntou. O que você vai fazer? Vega pensou sobre isso. Ele pensou em seu apartamento vazio na terra. Ele pensou nos amigos que havia perdido. Ele pensou nas pessoas que salvou. Vou me lembrar, disse ele calmamente. Vou me lembrar de tudo isso. O bom e o ruim. Porque é isso que devemos a eles. Aqueles que não conseguiram. O esquadrão ficou em silêncio. Eles entenderam. Todos eles carregavam fantasmas com eles. E eles sempre fariam isso. Mas esta noite, eles estavam vivos. E amanhã eles lutariam novamente. Não pela glória, não pela conquista. Mas porque alguém, em algum lugar, precisava de ajuda, Dodd. E isso foi o suficiente. O domínio artesanal não aceitou o fracasso. Durante 2 séculos, eles conquistaram todas as espécies que encontraram. Eles escravizaram bilhões. Eles construíram um império com base no sofrimento dos outros. E agora, pela primeira vez, estavam perdendo. O grande almirante Vester estava na ponte de sua nau capitânia. A noite sem fim. Ele estava velho para uma cruz, quase 150 anos. E ele comandou mais batalhas do que podia contar. Ele nunca conheceu a derrota, Dodd, até agora.
Os humanos nos empurraram de volta para o continente norte, informou sua ajuda. Perdemos 32 navios e mais de 40.000 soldados. As mandíbulas de Vester estalaram de raiva. Como isso é possível? Eles são uma espécie jovem. Eles têm uma operadora, uma. Eles lutam de forma diferente de qualquer espécie que encontramos. Eles não recuam quando deveriam. Eles assumem riscos que deveriam ser fatais. E protegem o Velari com uma fúria que não compreendemos. Vester virou-se para observar a exibição tática. O planeta, o Kizar, girava lentamente. E ele podia ver as posições das forças humanas e artesanais. Ele podia ver o quanto havia perdido. E ele podia ver o quanto ainda tinha a perder. Se falharmos aqui, disse ele calmamente, o nosso império ruirá. Cada espécie que conquistamos verá que podemos ser derrotados. Eles se levantarão contra nós. Sua ajuda ficou em silêncio. Ambos sabiam que era verdade. Envie a mensagem. Vester ordenou. Diga ao alto comando que precisamos de reforços. Todos eles. Cada navio, cada soldado que pudermos dispensar. Iremos esmagar estes humanos e faremos deles um exemplo. 2 semanas depois, a frota de reforço artesanal chegou. 200 navios de guerra. 100.000 soldados. Foi a maior força militar do Lacaio se reuniu em um século. A almirante Sofia Cruz recebeu o relatório de inteligência na sede do CSNU na Terra. Ela estudou os números. Então tomei uma decisão. Envie o espírito de Chicago para New Dawn e para os inabaláveis. Ela ordenou. Velocidade máxima. Empurre os motores além dos limites de segurança, se necessário. Nosso povo precisa de ajuda. No Tsara, a capitã Lara Bennett recebeu a notícia da aproximação da frota de embarcações. Ela reuniu seus oficiais para um briefing de emergência. 200 navios, disse ela, apontando para o display holográfico. Temos um porta-aviões e 12 embarcações de apoio. Faltam 4 dias para os reforços. O comandante Greg Harris balançou a cabeça. Não podemos resistir a esses números. Devíamos considerar a evacuação. Não, a voz de Bed era firme. Se evacuarmos, a nave massacrará todos os Valari deste planeta. Milhões morrerão. Nós ficamos. Capitão, com respeito, todos morreremos. Bennett olhou ao redor da sala. Ela viu medo em alguns olhos. Determinação nos outros. Este era o seu povo. Eles a seguiram até o inferno e a seguiriam novamente. A humanidade está sendo testada, disse ela. A galáxia está observando. Todas as espécies que sofreram com a nave estão observando. Se fugirmos, diremos a eles que não há esperança. Que a nave não pode ser parada. Que ninguém jamais virá ajudá-los. Ela fez uma pausa. Mas se ficarmos, se lutarmos, se mantivermos a linha mesmo quando parece impossível, diremos-lhes outra coisa. Dizemos a eles que a coragem é importante. Esse sacrifício é importante. Que existem pessoas neste universo que defenderão o que é certo, não importa o custo. A sala estava em silêncio. Nós ficamos, disse Bennett. E nós lutamos. No terreno, o sargento de artilharia Danny Vega recebeu a notícia com uma aceitação sombria. Uma nova força de assalto artesanal avançava em direção ao último grande campo de refugiados. 12.000 civis Valari estavam abrigados lá, aguardando a evacuação. E seu esquadrão era a única unidade suficientemente próxima para responder. 15 fuzileiros navais contra o batalhão, disse a cabo Megan Price, verificando seu rifle. Já tive probabilidades piores. Não, você não fez isso, respondeu o sargento Rick Tanner. Mas ainda vamos fazer isso. Vega montou seu time. Eles estavam cansados, feridos e com pouca munição. Mas seus olhos eram claros e suas mãos firmes. Ouça, disse Vega. Vamos segurar aquela crista com vista para o acesso ao acampamento. Vamos parar tudo que vem até nós. E vamos ganhar tempo para a evacuação desses civis. Quanto tempo precisamos segurar?
Perguntou o soldado Tony Reis, pelo tempo que for necessário. Eles se mudaram antes do amanhecer. A crista era uma boa posição defensiva, com cobertura natural e linhas de visão claras. Os fuzileiros navais cavaram e prepararam suas armas. Então eles esperaram, pontilhados na cratera, vieram com o nascer do sol, e havia centenas deles, derramando-se pelas planícies como uma inundação escura. Seus rifles de plasma iluminaram a manhã, enviando raios de energia em direção à posição humana. O chão tremeu com o estrondo do avanço deles. Vega abriu fogo. Seu esquadrão o seguiu. A primeira onda de Kratra caiu. Depois o segundo. Depois o terceiro. Os fuzileiros navais moviam-se com precisão. Cada soldado cobrindo seu setor, cada tiro acertando seu alvo. Mas havia muitos inimigos. Para cada cratera que caía, mais duas tomavam o seu lugar. O soldado Reis manejava a arma pesada, o cano brilhando em vermelho devido ao fogo contínuo. Raios de plasma atingiram sua posição, derretendo as rochas ao seu redor, mas ele não parou. Ele não conseguia parar. Os civis contavam com ele. O cabo Price apontou alvos com precisão mecânica. 3 às 2 horas, mais 5 às 11. Unidade pesada subindo pelo centro. Tanner moveu-se ao longo da linha, distribuindo munição e arrastando soldados feridos para a cobertura. Ele levou um raio de plasma na perna e continuou lutando. A dor era apenas barulho. A missão era tudo e a batalha durou 4 horas. 4 horas de combate contínuo. 4 horas segurando uma linha que deveria ter quebrado em minutos. Quando o Kratra finalmente recuou, 6 fuzileiros navais estavam mortos. Cada survivor foi ferido. O rifle de Vega estava vazio e ele matou o último soldado atacante com sua faca de combate. Mas atrás deles, 12.000 civis Valari estavam vivos. Os transportes de evacuação já estavam decolando, levando-os para o ponto e órbita de segurança. A batalha do portão do Kizar estava atingindo seu clímax. A frota de embarcações cercou a posição humana, lançando fogo na borda dos Valari e em suas escoltas. A capitã Bennett estava na ponte danificada, com sangue escorrendo de um corte na testa, dando ordens com calma e autoridade. Redirecione a energia do suporte de vida no convés 7 a 12 para os escudos dianteiros, ela comandou. Mirem seu carro-chefe. Todas as armas. A borda dos Valar disparou tudo o que restava. Os tiros atingiram a noite sem fim, rasgando sua armadura. Mas a nave ainda estava lutando. Ainda derramando destruição na frota humana, como um milagre. 3 pontos de luz apareceram no vazio. O espírito de Chicago, o novo amanhecer e a firmeza emergiram de viagens mais rápidas que a luz. Suas armas já estão disparando. Eles forçaram seus motores além de todos os limites de segurança, chegando dias antes do previsto. E eles trouxeram a morte com eles. A frota artesanal, presa entre as forças humanas originais e os recém-chegados, começou a desmoronar. Os navios explodiram. Outros tentaram fugir. O grande almirante Vester, observando sua nau capitânia queimar ao seu redor, deu a ordem que nunca pensou que daria. Todos os navios recuam. Volte para o espaço do domínio. O domínio artesanal havia perdido a Primeira Guerra em 2 séculos. Na superfície do Sara, os fuzileiros navais sobreviventes observaram as embarcações largarem os navios e fugirem. Eles estavam cansados demais para comemorar, feridos demais para comemorar. Mas eles sabiam o que tinham feito. O sargento de artilharia Vega sentou-se no chão encharcado de sangue e olhou para o céu. Em algum lugar lá em cima, a frota humana saiu vitoriosa. Em algum lugar aqui embaixo, 12.000 civis estavam seguros. E em algum lugar em seu coração, mais 17 fantasmas se juntaram aos que ele já carregava. Mas eles venceram. Contra todas as probabilidades, contra um inimigo que nunca foi derrotado, eles venceram. O cabo Price sentou-se ao lado dele. Sua armadura estava chamuscada e suas mãos tremiam de exaustão. Conseguimos, sargento. Ela disse baixinho. Vega sentiu. Sim, nós fizemos. O que acontece agora? Vega olhou para o sol nascente.
Estava lindo, pintando o céu em tons de dourado e rosa. Foi o primeiro nascer do sol que ele viu desde o início da batalha. Agora vamos descansar, disse ele. E então? Reconstruímos. E então garantimos que isso nunca aconteça novamente. Preço assentiu. Ela entendeu. A guerra acabou, mas o trabalho estava apenas começando. E em algum lugar, observando das estrelas, uma galáxia cheia de espécies conquistadas viu o que a humanidade tinha feito. Eles viram que a nave poderia ser derrotada. Eles viram que alguém finalmente se levantou durante a semana e começaram a ter esperança. 6 meses se passaram desde a Batalha do Portão do Kizar. Os incêndios foram apagados, as cidades estavam sendo reconstruídas e os Velari estavam aprendendo a sorrir novamente. Mas algo maior estava acontecendo, algo que mudaria a galáxia para sempre. A Assembleia Galáctica reuniu-se pela primeira vez em 30 anos. Representantes de mais de 100 espécies se reuniram no grande salão da Estação Prime, uma estrutura enorme que flutuava entre as estrelas. Eles vieram para discutir um tópico: humanidade. Embaixador Anila. Agora o representante oficial do Velari na Terra. Caminhei pelos corredores da Station Prime ao lado do secretário-geral Marcus Webb. Ele tinha 60 anos, cabelos brancos e olhos gentis. Antes de entrar na política, ele foi professor e ainda tinha a paciência e a sabedoria de quem passou a vida ajudando os outros a aprender. Você está nervoso? Nila perguntou. Doc Webb sorriu. Aterrorizado. Mas aprendi que os melhores discursos vêm da honestidade e não da confiança. Eles entraram na Câmara de Assembleia. Era enorme, com assentos subindo em círculos em torno de uma plataforma central. Espécies de todas as formas e tamanhos enchiam a sala. Alguns tinham escamas, outros tinham penas, outros ainda tinham corpos que desafiavam a compreensão humana. Todos observaram enquanto a delegação humana tomava seu lugar na galeria acima. O sargento de artilharia Danny Vega estava sentado em seu uniforme de gala, desconfortável com a atenção. Ao lado dele estavam os membros sobreviventes de seu esquadrão, o cabo Megan Price, o soldado Tony Hayes e o sargento Rick Tanner. Eles representavam os milhares de fuzileiros navais que lutaram e sangraram no Sara. Sinto como se todos estivessem olhando para nós, sussurrou Hayes. Eles são, Price respondeu. Apenas tente não fazer nada constrangedor. A Câmara ficou em silêncio quando o secretário-geral Webb se aproximou do pódio central. Ele olhou para as espécies reunidas, aquelas criaturas de mundos que nunca tinha visto, e sentiu o peso da história pressionando. Nos perguntaram por que a humanidade veio em auxílio dos Velari. Ele começou, sua voz calma e firme. Nos perguntaram o que queríamos em troca. Perguntaram-nos quais eram os nossos motivos, quais eram os nossos objetivos, o que esperávamos ganhar. Ele fez uma pausa. A resposta é simples: nada. Viemos porque eles pediram ajuda. Ficamos porque era certo. Um murmúrio percorreu a câmara. Algumas espécies não entenderam. Na experiência deles, ninguém fez nada sem esperar algo em troca, continuou Dot Webb. A humanidade conheceu a guerra. Vimos o pior de nós mesmos, o ódio, a crueldade, a destruição. Durante a maior parte da nossa história, lutamos entre si. Nós nos matamos. Nós falhamos um com o outro de inúmeras maneiras. Ele olhou para suas mãos, mas também vimos o melhor de nós mesmos. Vimos pessoas comuns se levantarem contra a tirania. Vimos soldados darem a vida por estranhos. Vimos a esperança sobreviver nos lugares mais sombrios. E aprendemos algo importante. Ele ergueu os olhos para encontrar os alienígenas que observavam. Aprendemos que a medida de uma espécie não é como ela trata seus amigos, mas como trata os estranhos necessitados. Aprendemos que força não tem a ver com poder, mas com proteção. E aprendemos que a única maneira de construir um universo em que vale a pena viver é permanecermos juntos. Mesmo quando for difícil, mesmo quando for perigoso, mesmo quando parecer impossível. Na galeria, Vigo assistiu ao discurso do secretário-geral. Pensou nos amigos que enterrara no Kizar. Ele pensou nas promessas que havia feito. Pensou.
nas escolhas que o levaram até aqui, até este momento, até este lugar entre as estrelas. A Terra oferece sua mão para esta Assembleia, continuou Webb. Não como conquistadores, mas como parceiros. Não pedimos nada além da chance de estar ao seu lado. Queremos aprender com você, negociar com você, construir algo melhor com você. Ele fez uma pausa e sua voz ficou mais dura. Mas também queremos deixar algo claro. Para qualquer um que orasse pelos pacíficos, que escravizasse os fracos, que trouxesse escuridão às estrelas, saiba disso. Nós encontraremos você e iremos detê-lo. A câmara explodiu em barulho. Cliques, assobios, rosnados e sons que não tinham equivalente humano. Não foi exatamente um aplauso, mas significou algo semelhante. As espécies da galáxia estavam reagindo a algo que não viam há muito tempo, espero, ponto após o discurso. A Assembleia votou para aceitar a humanidade nas suas fileiras. A decisão foi quase unânime. Apenas algumas espécies, aquelas com ligações ao domínio artesanal, votaram contra Dodd enquanto a delegação se preparava para partir. Uma criatura alta com escamas prateadas aproximou-se do secretário-geral Webb. Era o embaixador morrentiano de uma espécie que se rendeu à arte há décadas. Secretário-geral, disse o embaixador, devo lhe contar uma coisa. Webb assentiu. Por favor, vá em frente. Quando a minha espécie se rendeu à arte, acreditamos que não havia alternativa. Acreditávamos que a resistência era impossível. Acreditávamos que ninguém jamais nos ajudaria. As escamas do embaixador mudaram de cor, um sinal de profunda emoção. Mas o seu povo nos mostrou algo diferente. Você nos mostrou que o impossível é possível. E por que disso, o meu governo começou discretamente a planear algo que nunca pensamos que faríamos. Por que é que? Resistência, disse o embaixador. Vamos lutar pela nossa liberdade. E vamos vencer. Webb pegou a mão do embaixador. Quando você estiver pronto, estaremos lá para ajudar. Do lado de fora da Câmara de Assembleia, Nila encontrou Vega sozinho perto de uma janela de observação. As estrelas estendiam-se diante deles, incontáveis pontos de luz numa escuridão infinita. O seu secretário-geral fala bem. Nila disse. Vega assentiu. Ele está falando sério. Isso é o que importa. Todos os humanos estão falando sério? Essa vontade de lutar pelos outros. Vega pensou em seu time. Sobre os amigos que enterrou num mundo longe de casa. Sobre as crianças que salvaram, as famílias que protegeram, as probabilidades impossíveis que enfrentaram, porque alguém, em algum lugar, gritou por ajuda. Nem todos nós, ele admitiu. Mas chega. Sempre há o suficiente. Nila sorriu. Foi um gesto que ela aprendeu com os humanos, e ainda parecia estranho em seu rosto. Mas parecia certo. Então talvez a galáxia esteja segura, afinal. Ela disse que Vega se virou para olhar para ela. Este alienígena de pele azul, que enviou uma mensagem ao vazio, sem nunca saber se alguém responderia. Esta embaixadora, que viu o seu mundo arder e ainda encontrou forças para ter esperança. Embaixadora, posso perguntar-lhe uma coisa? Claro. Quando você mandou aquela mensagem, aquele pedido de socorro, você realmente acreditou que alguém viria? Nila ficou quieta por um longo momento. Ela olhou para as estrelas, lembrando-se do terror e do desespero, e da certeza de que tudo estava perdido. Não, ela admitiu. Eu não acreditei. Mas eu esperava. Eu esperava porque era tudo o que me restava. E a esperança foi suficiente. Vega sentiu lentamente. Ele entendeu. A esperança era uma coisa frágil, facilmente quebrada, facilmente perdida. Mas também foi a força mais poderosa do universo. Ele carregou o velar em seu momento mais sombrio. Trouxe humanos através das estrelas para lutar por estranhos. E isso levaria todos eles adiante para o que viesse a seguir. Vamos, ele disse, virando-se para a porta. Temos muito trabalho a fazer. Eles caminharam juntos pelos corredores da Estação Prime, um fuzileiro naval humano e um embaixador. Velari, duas espécies que nunca se conheceram até que o destino os uniu.
Atrás deles, as estrelas continuavam a brilhar, indiferentes às pequenas criaturas que navegavam entre elas. Mas essas criaturas mudaram algo fundamental no cosmos. Eles provaram que a misericórdia pode ser mais forte que a crueldade. Eles provaram que a coragem poderia superar o medo. E provaram que quando o universo clamasse por ajuda, sempre haveria alguém disposto a responder. A fumaça havia se dissipado sobre o Sara. E dessa fumaça emergiu a humanidade. Não como salvadores, mas como vizinhos. Não como deuses, mas como amigos. Em algum lugar nas ruínas do domínio artesanal, espécies conquistadas começavam a surgir. Em algum lugar nos corredores da Assembleia Galáctica, novas alianças estavam sendo forjadas. Em algum lugar de um pequeno planeta azul chamado Terra. As crianças estavam aprendendo sobre os heróis que cruzaram as estrelas para ajudar pessoas que nunca conheceram. E em algum lugar nos corações dos seres por toda a galáxia, a esperança estava crescendo. Não exatamente esperança na humanidade, mas esperança na ideia que a humanidade representava. A ideia de que ninguém precisava enfrentar a escuridão sozinho. A ideia de que sempre houve alguém que defenderia o que era certo. O sargento Coronel Dani Vega retornou à Terra 3 semanas depois. Ele visitou as famílias dos soldados que morreram sob seu comando. Ele lhes contou o que seus filhos haviam feito, como haviam lutado, como haviam morrido como heróis. E então foi para casa e olhou para o céu noturno, para as estrelas que já não pareciam tão distantes. O universo era vasto, antigo e cheio de perigos. Mas a humanidade ocupou seu lugar entre as estrelas. E eles fizeram isso da única maneira que importava, respondendo a um pedido de ajuda. A história do resgate de Velari se espalhou pela galáxia. Foi traduzido em 1000 idiomas, contado em 1 milhão de mundos. E onde quer que fosse, levava a mesma mensagem. Quando a escuridão chegou, quando toda a esperança parecia perdida, quando o próprio universo parecia se voltar contra eles, alguém respondeu. Os fuzileiros navais da Terra emergiram da fumaça e atacaram.